Bom, boa tarde a todos, pessoal. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber a professora Carla Bonan para proferir a palestra para a gente. A professora Carla possui graduação em farmácia, tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado em ciências biológicas e bioquímica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora titular da Escola de Ciências da Saúde e da Vida da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e orientadora do programa de pós-graduação em Biologia Celular e Molecular e do programa de pós-graduação de Medicina e Ciências da Saúde da PUC-RS. Foi já pró-reitora de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento e pesquisa e pós-graduação também na PUC e tem experiência nas áreas de bioquímica e neuroquímica, atuando principalmente nos temas de sinalização purinérgica, modelos de doenças neurológicas e neurotoxicidade, utilizando roedores e zebrafish. Então, é um grande prazer que eu receba a professora Carla aqui. Muito obrigada, Carla, por aceitar esse convite. Para a gente vai ser muito legal. A professora Carla é uma das grandes experts no Brasil em utilizar o zebrafish como modelo para estudo de doenças neurológicas e nada melhor do que ela para falar então sobre isso com a gente. Carla, passo a palavra para ti. Pessoal, quem tiver perguntas pode colocar no chat ou que depois a gente faz então no final, tá? Certo. Obrigada, Carla. Muito obrigada. Agradeço, então, Patrícia, muito obrigada pelo convite, professor Danilo, agradeço também, né, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento aqui do seminário, para contar um pouco, né, da história lá do nosso laboratório, que a gente tem feito, né, com relação a esse modelo animal. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, por favor, me avisem se der tudo, se estiver aparecendo aqui no modo apresentação. Está aparecendo? Tá, Tá? tá Ok. aparecendo. Então, tá. Então, como eu mencionei, né, e a Patrícia colocou, a gente vem lá no nosso laboratório, Laboratório de Neuroquímica e Psicofarmacologia da PUC do Rio Grande do Sul, trabalhando com esse modelo, com o peixe zebra já há um certo tempo, né, começamos a trabalhar com esse modelo lá em 2000, então já estamos fazendo aí um caminho aí de 20 anos, né, trabalhando com o zebrafish. E a minha ideia é um pouquinho contar um pouco, né, das vantagens, né, dos desafios que a gente tem em trabalhar com esse modelo e um pouco dos trabalhos que a gente vem né, desenvolvendo aqui no laboratório com esse foco de estudar, então, neurociências no peixe zebra, tá? Mas vamos falar um pouquinho do peixe, né? Então, o nosso modelo é esse pequeno teleósteo, né? Um peixe de água doce, ele é um peixe que tem em torno de 4 a 5 centímetros. Ele também é conhecido, além de zebrafish, que é um termo que a gente usa, né, com mais frequência, ele também é chamado de peixe zebra ou paulistinha. Se vocês forem, por exemplo, numa pet shop, né, ele é um peixe ornamental, então ele é um peixe muito comum em aquarismo, e ele recebe esse nome de paulistinha, né, por causa das listas que a gente vê ali no corpinho dele, né? Mas o que que acontece, né? Esse peixe, durante muito tempo, ele teve o seu uso, né, muito focado, muito direcionado para estudos na área de genética e biologia do desenvolvimento, né? Os primeiros trabalhos com o zebrafish iniciaram ali na década de 50, a gente tem os primeiros relatos de estudos comportamentais com o zebrafish na década de 50, mas realmente a partir do final dos anos 60, início dos anos 70, é que a gente começou a ver, né, uma maior quantidade de trabalhos em função de um pesquisador chamado George Stresinger, que é um pesquisador da Universidade do Oregon, que começou a utilizar esse modelo, então, para fazer estudos na área da genética, né? Então, ao longo aí da década de 70, a gente começou a ter esse número de trabalhos com o zebrafish, né, ganhando maior relevância, né? O peixe ganhou uma maior popularidade, mas a gente começa a observar, então, a partir ali da década dos anos 90, início dos anos 2000, um interesse por outras áreas. Então, a gente começa a ver estudos, né, com maior volume na bioquímica, na farmacologia, e agora, mais recentemente, né, a partir ali dos anos 2000, 2000 e pouco, a gente vai ver, então, esses estudos com bastante ênfase na área da neurobiologia comportamental, né? Então, o peixe, como a gente estava comentando, ele é um peixe de água doce, né? Ele é um peixe que é encontrado no sudeste da Ásia. Então, é um peixe encontrado em plantações de arroz. Então, é um peixe que gosta de climas quentes, né? Vive numa coluna de água pequena, baixa, né?
E a partir desses estudos, né, hoje a gente encontra ao redor do mundo uma série de biotérios, né, que apresentam volumes muito significativos desse modelo, né, exatamente porque o zebrafish tem como uma das grandes vantagens o fato de que a gente consegue ter um número grande de animais, né, sendo mantidos em um espaço relativamente pequeno, né. Além disso, a gente começou a ter bem estudos muito mais direcionados a diferentes linhagens com zebrafish, né? A gente acaba tendo, exatamente pela facilidade de manipulação genética, a gente vai ter muitas linhagens de zebrafish, a gente vai comentar com vocês agora na sequência, e além disso, né, além das espécies que a gente, das linhagens que a gente está vendo aqui, né, selvagens, a gente tem algumas outras variações, né, que também são interessantes quando a gente quer estudar características comportamentais desse animal, né? Então, por exemplo, a gente tem o leopardo, é uma linhagem que tem uma característica, por exemplo, com relação a comportamentos do tipo ansioso. A gente vai ter o véu, que a gente chama que é esse long fin, tem um comportamento um pouquinho diferente com relação à agressividade. O albino, a gente consegue avaliar, então, algumas características relacionadas a órgãos do animal. Então, a gente vai tendo, né, essa amplitude de possibilidades, e isso é que tem feito que o peixe acaba sendo cada vez mais utilizado, né, por muitos grupos. Mas talvez as vantagens que lá no início também colaboraram muito para o sucesso desse modelo é exatamente o fato de que, por ser um peixe, a gente tem, né, o desenvolvimento dele todo extrauterino, então a gente, em fases muito iniciais do desenvolvimento, a gente consegue fazer observações, né? A gente consegue, por exemplo, avaliar, né, esse desenvolvimento desde a primeira hora pós-fertilização. Então, essa transparência dos embriões e esse desenvolvimento muito rápido tem contribuído exatamente para que a gente possa fazer estudos relacionados à embriotoxicidade, que a gente consiga avaliar, por exemplo, alterações teratogênicas em fases muito iniciais do desenvolvimento, né? Então, esse tem sido um dos grandes diferenciais e que tem permitido, por exemplo, que com uma larva, né, de 5, 7 dias, a gente já consiga, inclusive, fazer uma série de análises comportamentais, porque é uma larva que já apresenta, né, respostas importantes com relação à sua defesa, com relação a respostas, por exemplo, ela consegue se alimentar sozinha, ela consegue se locomover, né, tem um comportamento, um repertório de exploração, né, já bem estabelecido. Então, essas são vantagens, né, que nos permitem, dentro desse rápido desenvolvimento e dessa transparência dos embriões, a gente já fazer uma série de análises bem relevantes. Também é um animal, né, que tem uma fecundidade significativa, então a gente sabe, por exemplo, que um casal de peixes é capaz de ter uma postura aí em torno de 200 a 300 embriões a cada 5, 7 dias, né? Então isso permite que a gente tenha uma produção significativa de embriões e, como eu disse, né, com um tempo rápido de realização de testes, né, que com 5, 7 dias a gente acaba conseguindo fazer análises interessantes do ponto de vista, né, de toxicidade, né, e de desenvolvimento. Várias linhagens, então a gente tem, além de várias linhagens, a gente tem vários modelos de doenças, né, modelos transgênicos, então modelos, por exemplo, de doenças cardiovasculares, modelos, né, onde eu tenho animais, né, que sofreram alterações genéticas que caracterizam determinados modelos de doenças neurológicas. Então, essa amplitude de possibilidades também tem sido muito atraente. E o fato de que a gente tem uma similaridade genética, né, significativa com relação a nós humanos, né, se formos comparar essa genética, essa similaridade genética, a gente tem aí, né, há cerca de 70% de homologia genética, né, entre o zebrafish e humanos. O genoma do zebrafish foi sequenciado plenamente lá em 2013, se finalizou o sequenciamento, né, do genoma do peixe, então hoje a gente consegue fazer essas relações, né, e isso tudo tem contribuído, além da similaridade fisiológica, a gente tem uma série de órgãos muito parecidos, né, e isso tem contribuído para estudos também pré-clínicos e para essa capacidade de fazermos estudos realmente com uma aplicação translacional com esse modelo. Então, como eu estava mencionando, ele tem um desenvolvimento rápido, né? A gente está vendo aqui nessa imagem olha, meia hora após fertilização, né? 3 horas após fertilização, a gente consegue acompanhar isso de forma muito clara no peixe, e aquela larva de 7 dias que eu havia mencionado, que já é aquela larva que já tem, né, toda essa capacidade de nado livre, de se alimentar, né? Um peixe com 30 dias já tem um repertório comportamental também bem estabelecido, atinge a sua maturidade, né? Então se torna um animal adulto com 3 meses,
né, atinge a sua maturidade sexual também nesse período, e é um animal que consegue, né, apresentar já uma longevidade aí que vai em torno de 4 a 5 anos, e um animal, por exemplo, com 2 anos já começa a apresentar algum declínio cognitivo, alguns déficits motores, neurodegeneração, já indicando, então, esse processo de, né, envelhecimento do animal. Bom, quando a gente está falando também em termos de estrutura, a gente pode destacar também, como eu disse, né, além da similaridade genética, a gente tem essa similaridade estrutural, e isso vale também em termos de sistema nervoso central. A gente consegue observar no peixe, né, várias estruturas que são equivalentes ao que a gente observa, né, em humanos. Então, vejam, o animal tem bulbo olfatório, né, vai ter, por exemplo, essas regiões como o pálio lateral, o pálio medial, que correspondem em termos de função, né, um hipocampo, uma amígdala, hipotálamo. Então, a gente tem essa similaridade em termos de estruturas cerebrais, e vários sistemas de neurotransmissão já foram, né, caracterizados no zebrafish, e a gente vê também muitas semelhanças de função, né? Vários receptores presentes em mamíferos são identificados no peixe-zebra, funcionam de forma muito similar. Então, isso vai mostrando, né, realmente que ele é um modelo que tem uma aplicação interessante na área de neurociências. E quando a gente vai fazer essa comparação com outros modelos, claro que a gente também tem vantagens, a gente vai ter desvantagens, né? Mas se a gente observar aqui em termos de homologia do sistema nervoso central, ele acaba tendo uma alta homologia, né, equivalente ao que a gente observa com relação a mamíferos. A gente tem a vantagem de poder fazer estudos em larga escala, né? Como a gente faz muitas vezes com invertebrados, a gente consegue utilizar o zebrafish, que é um vertebrado, para estudos de larga escala, por exemplo, para avaliação, né, toxicológica de fármacos. Então, eu vou conversar um pouco sobre isso com vocês na sequência, né? A gente já tem toda uma regulação já bem estabelecida para o uso né, do peixe-zebra. Aqui no Brasil, a gente tem o CONSEA, né, que é esse órgão que estabelece todas as diretrizes do uso, e isso equivale também para essa espécie. E ele se adapta muito bem, né, a esse princípio dos 3 R's, né? A gente muitas vezes consegue, com esse modelo, fazer algumas substituições, reduzir muitas vezes o número de animais necessários para testes futuros, quando a gente está fazendo análises toxicológicas. Então, a gente consegue também alguns refinamentos de técnicas. Então, ele acaba sendo um modelo que se adapta bem ao princípio dos 3 R's, né? E em relação a custo, tem, né, essa questão de que o animal talvez pudesse ter um custo mais baixo. A gente que trabalha no dia a dia com o zebrafish sabe que não é bem assim, né? Mas talvez a questão de que a gente pode manter animais, né, um número significativo, um número grande de animais numa estrutura de biotério, né? Isso tem sido importante para analisar, né, essa questão dos custos, além do fato de que a gente já pode, né, com larvas de 7 dias, fazer estudos bem interessantes. Então, essa linha do tempo está trazendo um pouco, né, de como como é que evoluíram esses estudos, né, com o zebrafish. E é aquilo que eu estava comentando com vocês lá no início. Vejam que aqui na década de 60, anos 70, a gente tinha esses estudos, né, mais relacionados com a área de biologia do desenvolvimento, com a genética, e aqui, a partir do ano 2000, é que a gente começa a realmente ter essa explosão de estudos, né, na área de neurociências, com vários modelos de doenças já sendo padronizados, estabelecidos em zebrafish, ele sendo um modelo utilizado, por exemplo, para testes de fármacos. Então, vejam que nesses últimos 20 anos é que a gente acabou tendo esse crescimento tão significativo, né, na área de neurociências, com vários modelos bem estabelecidos, modelos de epilepsia, de déficit cognitivo, de depressão, de dor. Então, a gente acaba tendo, né, toda essa capacidade de ter modelos bem importantes, assim, né, para estudos na área de neurociências. E esse trabalho que eu trago aqui é um trabalho que foi publicado agora recentemente, em 2023, que mostra exatamente esse crescimento do número de publicações e do número de citações, quando a gente utiliza 3 palavras-chave ali, né, cérebro, zebrafish, comportamento. Então, vejam que realmente, né, um grande volume de estudos a partir de 2010 se apresenta, né, começa a se tornar, né, realmente mais relevante, com um crescimento também com relação ao número de citações, né? Mas, claro, até agora a gente está falando das vantagens, e as vantagens são muitas, né? Como a gente estava mencionando, a facilidade da manipulação genética, a questão da reprodução rápida e abundante, a questão da gente ter essa relação espaço,
né, número de animais tendo um bom custo-benefício, a disponibilidade de muitas linhagens, mas, obviamente, o modelo tem as suas limitações, né? Então, uma das limitações que se apresenta, especialmente para quem trabalha, né, nessa área mais molecular, é exatamente o fato de que os teleócitos, ao longo do seu desenvolvimento, né, ao longo da sua evolução, passaram por um processo de duplicação genômica. Então, é muito comum, por exemplo, a gente observar que em zebrafish a gente pode ter, às vezes, 2 genes, né, para uma determinada proteína, né, para tradução, né, de uma determinada proteína, enquanto que em mamíferos a gente não observa isso, né? Então, o fato de muitas vezes termos 2, 3, né, 2, 3 sequências, né, 2, 3 genes para uma determinada, comparado com mamíferos, isso acaba sendo uma desvantagem, ou pelo menos dificulta um pouco mais os estudos em função desse processo de duplicação genômica que os teleócitos tiveram ao longo do seu desenvolvimento, né? Claro que também a gente tem algumas questões, por exemplo, com relação ao fato de que algumas drogas que a gente muitas vezes quer testar são drogas que não são solúveis em água, então elas são mais complicado, por exemplo, a gente colocar na água do aquário ali dos animais, então a gente precisa fazer uso de solventes, a gente precisa fazer, vamos dizer assim, fazer a administração por outras vias, mas a gente tem várias vias de administração de fármacos já bem estabelecidas em zebrafish, intraperitoneal, intracérebro ventricular, isso tudo já está bem estabelecido, mas muitas vezes é um desafio dependendo do fármaco e do composto que a gente quer trabalhar, né? Algumas questões com relação a comportamentos mais complexos, né? Então, muitos comportamentos mais complexos a gente vai conseguir observar com esse animal já no estágio adulto, né? Então, claro, às vezes, por exemplo, comportamento social a gente já consegue observar em animais de 40 dias, mas alguns comportamentos mais complexos só vão se desenvolver um pouco mais de tempo. E o cuidado parental também a gente não consegue, né, ter essa condição sendo analisada no modelo, exatamente porque, claro, por ter uma fertilização externa, né, questões, por exemplo, que a gente gostaria talvez de abordar em alguns estudos envolvendo doenças relacionadas ao neurodesenvolvimento, muitas vezes tem essa limitação, né, no peixe. Então, claro, né, a gente acaba fazendo uso, né, e aproveitando as vantagens do modelo para explorar, né, todas as possibilidades que ele pode trazer em termos de, né, desenvolvimento dentro da área de neurociências. E aqui a gente traz alguns domínios, né, neurofenotípicos que já foram bem estabelecidos no zebrafish, que estão associados, né, com várias doenças, mas a gente já tem hoje, né, protocolos muito claros para analisar, por exemplo, quadros de ansiedade, temos modelos de depressão, várias tarefas, por exemplo, de memória para avaliar, né, a performance cognitiva desses animais, comportamento social, né, o peixe tem um comportamento social muito robusto, ele vive em cardume, então o cardume ele é importante para a sobrevivência dessa espécie, né? Então, talvez quando a gente quer estudar comportamento social, esse modelo se adapte melhor, por exemplo, ao tradicional, comparado, né, a outros modelos que a gente usa tradicionalmente, né, na pesquisa biomédica. Então, essa é uma vantagem, vamos dizer, significativa, utilizar o peixe para estudar comportamento social. Mas ali a gente tem uma lista, né? Então, quadros de neurodegeneração, desordens do sono. Então, esse volume, né, de possibilidades tem crescido à medida que os estudos na área de neurociências têm se desenvolvido. E a gente consegue avaliar o comportamento do peixe, né, desde o seu estágio larval. Então, aqui a gente tem a representação, por exemplo, de uma plaquinha, né, onde a gente tem uma larvinha em cada uma dessas placas, por exemplo, né, numa placa de 96 poços, a gente tem uma larvinha em cada um desses pocinhos e a gente consegue fazer análises, né, de locomoção. E aqui a gente consegue medir muitas coisas, né? A gente consegue medir parâmetros exploratórios de velocidade, de aceleração, de ângulo do nado do peixe. Tudo isso acaba nos dando noções, né, ideias, né, de alterações que esse animal pode estar sofrendo em função exatamente, né, de exposição a fármacos. Conseguimos medir, né, a ansiedade, dependendo do tempo que o animal fica no centro do pocinho, mais próximo, né, da periferia do poço. Então, a gente tem, né, a capacidade de avaliar, né, uma série de parâmetros, e neste caso aqui, a gente hoje tem softwares de rastreamento que permitem avaliar, né, todos esses parâmetros
acompanhando, né, praticamente aí em tempo real o comportamento do animal. E, claro, a gente também pode ter muitos estudos em adultos, né? Então, o peixe, em geral, ele tem essa característica de que quando ele chega num ambiente novo, inicialmente ele apresenta um comportamento de ficar mais no fundo do aquário, que é o que a gente está vendo aqui nessa figurinha aqui em azul, né? Ele acaba ficando mais no fundo do aquário, então, claro, ele está ansioso, então ele vai apresentar muitas vezes esse comportamento de congelamento, de imobilidade, às vezes pode apresentar movimentos erráticos, tende a apresentar um comportamento de tigmotaxia, que é ficar muito próximo das paredes, né, do aquário, mas à medida que o tempo vai passando, ele começa a explorar mais esse ambiente, né? Então, é um tipo de tarefa que permite que a gente faça essas análises mais exploratórias. Mas hoje esses softwares também conseguem avaliar, por exemplo, a interação social, né? O quanto um peixe, por exemplo, a gente consegue marcar, né, posições desse animal e a gente consegue avaliar, por exemplo, se está acontecendo uma interação social, né? Se está acontecendo, por exemplo, uma perda de interesse, né? Quando a gente começa a observar um distanciamento, por exemplo, entre os animais ou entre o cardume. Então, são uma série de ferramentas hoje que já permitem nos dar essa ideia mais completa, né? E muito parecida com o que a gente tem já estabelecido em roedores. Então, aqui a gente vê, por exemplo, testes que a gente faz em roedores, como, por exemplo, campo aberto, a gente consegue fazer no zebrafish, né? Quando a gente faz análises, por exemplo, para avaliar o comportamento do tipo ansioso, a gente consegue, por exemplo, um teste de claro escuro que se faz em roedores, a gente consegue ter um equivalente no zebrafish, né? A questão do cardume, como eu mencionei, é muito interessante a gente avaliar, porque aqui a gente consegue exatamente, né, fazer uso dessa característica natural da espécie para compreender melhor mecanismos relacionados a comportamento social. Então, a gente consegue fazer a análise da coesão do cardume, a preferência social, né, o quanto aquele peixe quer interagir com os seus coespecíficos. Então, a gente consegue mensurar isso, né, nesse modelo que a gente está vendo. Então, veja, a gente coloca o animal no centro do aquário, aqui na preferência social, e do ladinho vai ter aqui um aquáriozinho separado, onde eu vou ter animais estímulos, e um outro aquáriozinho do lado aqui que vai estar vazio. Então, a gente acaba avaliando o tempo que esse animal fica interagindo, por exemplo, né, com o seu coespecífico. Mas mais aqui embaixo, na letra C, a gente consegue ver, por exemplo, aquele perfil que eu mencionei para vocês, um animal controle, né? Ele fica muito tempo explorando a parte de baixo do aquário, depois ele começa a explorar esse aquário de forma mais ampla, mas ele é muito sensível, né, a esses sinais químicos. Então, por exemplo, quando a gente coloca uma substância de alarme, que é o que está mostrando aqui ao lado, na figura C, essa substância de alarme, por exemplo, indica medo, né? Essa substância de alarme nada mais é do que pedacinhos, por exemplo, de escamas de outro peixe, que para ele é um sinal de perigo, né? Um sinal de alerta. Então, vejam que ele apresenta um comportamento bem no fundo do aquário, né? Já se eu trato, por exemplo, esse animal com um antidepressivo ou com ansiolítico, como a gente está vendo aqui, né, um tratamento crônico com fluoxetina por 2 semanas, já faz com que esse peixe tenha um caráter muito mais explorador, né? Então, a gente consegue fazer esse conjunto de análises, né, testes também com predadores, e as análises com larvas, como a gente mencionou, de memória, né, o labirinto em T, que a gente tem, né, também em roedores, a gente consegue ter equivalentes em zebrafish, a gente consegue fazer uma análise desse repertório comportamental bem amplo e complexo que o animal adulto apresenta. Então, no nosso laboratório, a gente vem, né, como eu mencionei, trabalhando com peixe já desde o ano 2000, né? Então, a gente já está nessa caminhada aí há mais de 20 anos, e hoje a gente tem uma série de modelos já caracterizados, né? Modelos de doença de Huntington, de Parkinson, déficits cognitivos, modelos de dor, de depressão, de estresse agudo, estudos transgeracionais. Temos estudos toxicológicos também que são desenvolvidos com essa espécie e avaliamos vários sistemas de neurotransmissão. E dentro dessa trajetória do nosso grupo, né, esse estudo que foi publicado em 2020, né, que é uma análise cientométrica que foi feita, né, dos estudos com zebrafish nas últimas 2 décadas, né, tem colocado, né, o quanto foi importante a gente começar a trabalhar com esse modelo lá em 2020. A gente foi um dos pioneiros aqui no Brasil a utilizar, né, zebrafish para estudos em neurociência, e isso tem permitido, né, a expansão
através de várias redes, né, e muitos colegas que estiveram conosco no laboratório, que aprenderam a utilizar esse modelo. A gente tem mais de 50 pesquisadores que passaram já no nosso laboratório, aprendendo a trabalhar com zebrafish, que hoje continuam trabalhando com zebrafish, né, em todo o país, nos seus laboratórios. Então, a gente fica muito contente, né, que esse iniciozinho lá em 2020 acabou rendendo, né, uma série de novos laboratórios, né, que também passam a utilizar o modelo, e isso cada vez fortalece mais, né, a nossa rede de pesquisadores que, e de apoio, né, de pesquisadores que utilizam o zebrafish. Mas um dos focos do nosso trabalho, do nosso grupo, né, do nosso laboratório, tem sido estudar o sistema purinérgico, e o sistema purinérgico é esse sistema de neurotransmissão, onde o ATP e a adenosina são as principais moléculas sinalizadoras. E a gente sabe que o sistema purinérgico ele é um sistema bastante amplo, né? Ele acaba tendo ações, múltiplas ações, relacionadas com neurotransmissão, com neuromodulação, com dor, com inflamação, com proliferação, diferenciação, migração celular, mas também tem um papel importante em muitas condições patológicas, como isquemia no câncer, em doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer, Huntington. E o nosso foco, então, tem sido também estudar um pouco como a sinalização purinérgica se relaciona, né, com essas condições neurológicas. Então, aqui a gente tem, né, um pouquinho do que significa e de como funciona, né, o sistema purinérgico. Então, ele é um sistema, como eu mencionei, onde o ATP ele é liberado para o ambiente extracelular através de um conjunto de canais chamados de panexinas, e ao ser liberado para o meio extracelular, esse ATP pode se ligar em receptores específicos, chamados receptores P2. Então, nós temos uma família chamada P2X e uma família chamada P2Y, que corresponde aí a quase, podemos falar em torno de 15 receptores para ATP e ADP, que já foram caracterizados. E após essa liberação, né, e ativação desses receptores, esse ATP ele pode ser metabolizado por ação de ectonucleotidases, que é uma família de enzimas, então, que tem o seu sítio ativo voltado para o lado extracelular e que controla os níveis, né, desses nucleotídeos, ATP, ADP e AMP, e contribui para a formação de adenosina. Então, dentro dessa cascata de eventos, a gente tem, por exemplo, uma família de enzimas chamada nucleosídeo trifosfato de fosfodihidrolases, que são enzimas que promovem a degradação de ATP e ADP até AMP. E o AMP, por exemplo, vai ser degradado pela ecto-5-linha-nucleotidase até a adenosina. A adenosina já tem suas ações bem caracterizadas como um importante neuromodulador, e ela vai exercer seus efeitos agindo, né, em receptores chamados receptores P1, e dentro dessa categoria de receptores P1 nós temos 4 subtipos, receptores A1, A2A, A2B e A3. Né? Essa adenosina também vai ter os seus níveis controlados, então nós temos uma enzima chamada adenosina desaminase, que pode transformar essa adenosina em inosina, inativando esse sinal aí dos receptores P1, ou essa adenosina pode ser recaptada, né, de volta aqui para o ambiente intracelular, por meio de nucleosídeos, de transportadores de nucleosídeos, né, que são concentrativos, equilibrativos, e que vão, né, fazer esse equilíbrio, né, dos níveis de adenosina. Então, o nosso laboratório tem se ocupado a entender, né, como o sistema purinérgico funciona, e nós fomos, né, um dos grupos que também, de forma pioneira, caracterizou, né, alguns fatores importantes dentro desse sistema. Então, o primeiro artigo que a gente publicou lá em 2003 com o zebrafish foi exatamente fazer a caracterização da hidrólise do ATP e do ADP pela nucleosídeo trifosfato de fosfodihidrolase em cérebro, né, em encéfalo de zebrafish. Nós também caracterizamos a 5-linha-nucleotidase, né, que é a enzima que vai ser responsável pela formação de adenosina, também em encéfalo de zebrafish, e depois, na sequência, a gente foi investigar e fizemos, né, uma caracterização cinética e também uma caracterização molecular de todas essas enzimas nesse modelo. Então, tendo esse conhecimento, né, a respeito de que no zebrafish a gente encontra, né, vamos dizer assim, né, fisiologicamente, né, bioquimicamente, a gente tem toda essa sinalização purinérgica, e outros grupos ao redor do mundo também já identificaram, por exemplo, os receptores de adenosina em zebrafish, identificaram os receptores para ATP em zebrafish. A gente começou, né, a desenvolver esses estudos tentando compreender como que esse sistema contribui, né, na modulação de algumas das condições neurológicas de interesse aí
utilizando o zebrafish. Então, esse trabalho foi um trabalho realizado pela Josiane Bortolotto, que já é professora aqui na Universidade de Cruz Alta, e a Josiane, ela estabeleceu no Zebra, né, um modelo de déficit cognitivo induzido por escopolamina, que é um antagonista colinérgico, que promove a amnésia, né, e nós vimos de que forma a modulação da sinalização adenosinérgica poderia prevenir esse déficit cognitivo induzido pela escopolamina. Então, nesse caso, os animais eles foram pré-tratados, né, com esses fármacos adenosinérgicos. Então, aqui a gente tem um repertório de fármacos relacionados com a sinalização da adenosina. Nós testamos, então, antagonistas. E por que a gente testou antagonistas de receptores de adenosina? Né? Porque tem vários trabalhos que já colocam, né, que antagonistas de receptores de adenosina podem ter um papel preventivo e um papel, inclusive, né, revertendo, né, minimizando quadros relacionados com doenças neurodegenerativas. A gente já tem, inclusive, alguns derivados, né, de compostos adenosinérgicos em estudos de fase clínica já, né, exatamente em função desse conhecimento, né, que a cafeína e antagonistas mais seletivos podem ter esse papel prevenindo, né, doenças, pelo menos parcialmente sintomas de doenças neurológicas. Então, nesse caso, a gente fez esse estudo para ver como isso se relacionava, né, nesse modelo. Então, os animais foram administrados com uma dessas substâncias e depois a gente expôs eles à escopolamina, né? E fomos avaliar a performance cognitiva desses animais utilizando a tarefa de esquiva inibitória, que é uma tarefa já muito conhecida em roedores, né, amplamente utilizada em roedores, e que já havia sido caracterizada, né, em zebrafish, pelo grupo da professora Mônica Viana, que é aqui da PUC também, né, que estabeleceu essa tarefa de comportamento no peixe zebra. Né? Então, essa tarefa consiste, né, num aquário dividido em 2 compartimentos, um compartimento claro e um compartimento escuro, com uma portinha ali no meio. Os animais, então, eles são colocados nesse compartimento claro e depois de um período de habituação, essa portinha é aberta, o peixe entra para o compartimento escuro e recebe um choque, né, uma frequência baixa, né, enfim, uma intensidade baixa, mas por 5 segundos, e esse animal, então, volta imediatamente depois para o seu aquário moradia, e 24 horas depois nós novamente colocamos o animal nesse mesmo aquário, só que quando ele vai para o lado escuro, ele não recebe choque, né? Então, o que a gente faz nessa tarefa é medir o tempo que o animal leva para ir para o lado escuro, tanto na sessão de treino quanto na sessão de teste. E essa medida, né, dessas latências, essa diferença que existe entre a latência da sessão de treino e a latência da sessão de teste é uma medida de retenção de memória. Né? Então, aqui nesse protocolo que a gente observou é que os animais, né, quando foram tratados, por exemplo, com água e com os respectivos compostos adenosinérgicos, apresentavam essa diferença entre a sessão de treino e a sessão de teste, indicando, né, que esses compostos per se não alteraram, né, a retenção dessa memória aversiva. Entretanto, quando a gente submeteu esse animal à exposição à escopolamina, a gente consegue perceber ali no gráfico que a escopolamina, ela induziu, né, a um déficit de memória, uma vez que não há diferenças entre as sessões de treino e teste. Né? E depois a gente consegue observar, quando a gente administrou cafeína, né, que é um antagonista não seletivo dos receptores de adenosina, o ZM, que é um antagonista seletivo dos receptores A2A, ou DPCPX, que é um antagonista seletivo dos receptores A1, né, 2 subtipos importantes de receptores de adenosina, eles foram capazes de prevenir o prejuízo cognitivo induzido, né, pela exposição à escopolamina. Né? Então, reforçando que dentro, né, no modelo, a gente também consegue, muitas vezes, observar efeitos que a gente, né, inclusive, especificar, detalhar, né, efeitos que já foram, né, previamente descritos em roedores ou em mamíferos. Mas o modelo também tem sido utilizado para estudos relacionados com epilepsia. Existem vários modelos genéticos de indução, né, de epilepsia e modelos farmacológicos de crises convulsivas. E o pentileno-tetrazol é um fármaco que é amplamente utilizado já em roedores para indução de crises convulsivas e a gente também consegue estabelecer esse modelo em peixe zebra. Né? Então, esse trabalho que foi publicado em 2005 por um grupo coordenado por esse professor chamado Barraban,
eles identificaram que animais, quando recebiam, então, pentileno-tetrazol, eles apresentavam crises convulsivas, né? Essas crises, elas tinham uma intensidade que ia aumentando, né? Uma intensidade que é dose dependente, mas, ao mesmo tempo, também ia ficando cada vez mais intensa, onde no estágio 1 os animais apresentavam um aumento da atividade locomotora, no estágio 2 os animais muitas vezes apresentam um comportamento de nado circular, e no estágio 3 esses animais apresentam crises tônico-clônicas, né, muito características de uma convulsão. E o que se observou, e aqui nessas rodinhas a gente consegue ver bem, né, esses rastreios, assim, né, mostrando esses softwares de rastreamento conseguem mostrar muito claramente isso, né, de como a gente tem como altera significativamente a atividade exploratória desses animais, e isso também é visível em registros eletroencefalográficos, né? Então, essas crises conseguem ser medidas, né, nesses registros encefalográficos, e fármacos antiepiléticos, né, classicamente utilizados, são capazes, né, de minimizar tanto os registros eletroencefalográficos, né, normalizar esses registros, como também ter efeitos importantes, né, diminuindo a intensidade dessas crises. E a adenosina, ela vem sendo há muito tempo proposta, né, como um fármaco importante, com importantes né, derivados dela, como fármacos importantes para o desenvolvimento de anticonvulsivantes. Ela, por ser uma substância que atua como um modulador endógeno, que controla a estabilidade neuronal, ela é capaz de, ao ativar os receptores A1, promover uma série de efeitos, que envolvem desde redução de crises convulsivas, ela provoca aumento da latência para a ocorrência de crises convulsivas, então ela induz uma demora, né, para que se atinja determinados estágios de crise, ela provoca crises ela induz, né, a ocorrência de crises tem uma duração menor, então já foi observado que realmente ela contribui, né, tanto para a neuroproteção, como também está relacionada com mecanismos, né, antiepileptogênicos. E o que a gente consegue observar é que no peixe zebra, a gente também consegue, né, observar que a adenosina tem essas ações anticonvulsivantes, né? A ativação de receptores de adenosina tem essas ações também antiepiléticas, anticonvulsivantes. E a professora Ana Sibel, né, que na época fazia doutorado no nosso laboratório, e que agora é professora na Universidade Federal do Paraná, a Ana, durante o seu doutorado, avaliou, né, de que forma a modulação da sinalização adenosinérgica era capaz de controlar essas crises induzidas por pentileno-tetrazol. Então, aqui da mesma forma, a gente teve animais que foram vamos dizer assim, expostos, né, aos fármacos adenosinérgicos, e depois a gente, né, induziu as crises convulsivas, expondo esses animais ao pentileno-tetrazol. E o que a gente observou foi, na realidade, que quando a gente ativa os receptores de adenosina do tipo A1, a gente observa aqui nesse gráfico, aqui no gráfico da letra D, a gente observa, né, um aumento na latência para essas crises, a gente pode dizer assim, para a ocorrência de crises de estágio 3, que são essas crises mais intensas, né, que são as crises tônico-clônicas. Então, vejam que a ativação desses receptores A1 induziu um efeito anticonvulsivante, porque aumentou o tempo para a ocorrência dessas crises. Agora, quando a gente bloqueia os receptores de adenosina, aqui na figura em cima, na figura B, a gente observa que houve uma redução nesse tempo, né, para a ocorrência dessas crises. Essas crises aconteceram mais rapidamente, mostrando que bloquear os receptores de adenosina pode ter um efeito pró-convulsivante. E quando a gente modula os níveis de adenosina, né, quando a gente usa inibidores, fármacos que são capazes de controlar a quantidade de adenosina, e aqui a gente usou, por exemplo, um inibidor da ecto-5-linha-nucleotidase, que é aquela enzima que promove que faz a produção de adenosina, né? Então, se a gente inibe a produção de adenosina, a gente teve um efeito também, um efeito pró-convulsivante, né? A gente observou que a latência para ocorrência das crises foi menor, né? Os peixes apresentavam essas crises mais rapidamente. Quando a gente inibiu a adenosina desaminase, que é o que a gente vê aqui na figura D,
adenosina desaminase é aquela enzima que degrada a adenosina, né? Então, se a gente inibe a degradação de adenosina, a gente tem mais adenosina disponível, a gente pode ter um efeito anticonvulsivante. Então, esses estudos todos trouxeram, né, essa ideia de que a modulação da sinalização adenosinérgica também, né, no zebrafish pode ter esses efeitos anticonvulsivantes, né, via receptor A1. E a gente foi evoluir um pouquinho, né, nesses estudos, porque o que a gente sabe é que uma série de comorbidades, né, neurológicas, psiquiátricas, né, ocorrem em pacientes com epilepsia, né, especialmente déficits de memória, são muito relatados, né, e especialmente em epilepsia de lobo temporal, que muitas vezes envolve, né, regiões que estão relacionadas com o processamento da memória. Então, nesse estudo, a Canandra Bertoncello, que terminou o doutorado dela aqui no nosso laboratório em março, ela foi avaliar de que forma essas crises induzidas pelo pentilenotetrazol comprometiam a performance cognitiva em peixe-zebra, né? E o que a gente viu é, né, como a gente está observando ali no título do trabalho que a Canandra publicou ano passado, o pentilenotetrazol ele causa prejuízos tanto na aquisição quanto na consolidação da memória em peixe-zebra. Então, aqui nesse trabalho, a gente utilizou aquela tarefa de esquiva inibitória, só que aqui nesse caso, o que a gente fez? Né? A gente administrou pentilenotetrazol, né, 1 hora, 24 horas ou 48 horas antes da sessão de treino, né? Então, a gente estava tentando ver de que forma as crises convulsivas poderiam comprometer, né, a aquisição de uma memória aversiva na tarefa de esquiva inibitória. E 24 horas depois a gente foi avaliar, né, como é que estava essa performance através da sessão de teste. Nós também fomos avaliar de que forma as convulsões que ocorrem imediatamente após, por exemplo, uma tarefa, após o treino, né, dessa tarefa, poderiam comprometer a performance cognitiva desses animais. Então, aqui na linhazinha de baixo, a gente está vendo que 10 minutos após a realização da sessão de treino, os animais foram expostos ao pentilenotetrazol e a gente foi avaliar a performance cognitiva desses animais. Tá? E o que a gente observou é que ocorrem déficits de memória, né, em zebrafish expostos ao pentilenotetrazol e que foram treinados, né, após 24 horas. Então, essas crises convulsivas, 24 horas antes, né, da tarefa de memória, comprometeram, então, né, a aquisição dessa tarefa. Houve prejuízo cognitivo também dos animais que foram expostos ao pentilenotetrazol 10 minutos após o treino, mostrando, então, que essas crises convulsivas podem causar um déficit cognitivo, tanto nas fases pré e pós-treino, em uma memória aversiva no peixe-zebra. Mas a Canandra queria aprofundar um pouquinho mais e entender de que forma que a sinalização adenosinérgica poderia modular, né, esse déficit cognitivo, né? Então, a gente sabe, né, que essa alta prevalência, né, de comorbidades que a gente observa em pacientes com epilepsia certamente impactam a qualidade de vida, né, dos pacientes, e a modulação, vamos dizer assim, da sinalização adenosinérgica vem sendo proposta como, né, uma possibilidade interessante, até porque a gente sabe que muitos pacientes, né, são refratários aos fármacos anticonvulsivantes, aos fármacos antiepiléticos existentes hoje. Então, essa modulação da sinalização adenosinérgica tem sempre provocado, né, esse interesse como sendo uma possibilidade interessante, né, como um alvo farmacológico interessante para o desenvolvimento de fármacos. Então, o que a Canandra fez aqui foi, novamente, né, utilizar aquela tarefa de esquiva inibitória, mas verificar o que acontecia quando a gente tratava esses animais com fármacos adenosinérgicos. Então, os animais passavam pela sessão de treino, né, eram pré-tratados com os fármacos adenosinérgicos, e depois a gente induzia, né, uma crise convulsiva para o PTZ, e no dia seguinte a gente avaliava, então, como é que havia sido a performance cognitiva desses animais, né? Então, as crises convulsivas, como a gente mencionou, a gente utiliza uma concentração de 7,5 milimolar de pentilenotetrazol por 10 minutos e avalia, né, as latências que os animais, o tempo que os animais demoram para apresentar, né, uma dessas atividades de estágio 1, 2 ou 3, né, que são representadas, né, que representam
atividades convulsivas lá no peixe. E a gente também avaliou como isso poderia impactar na locomoção desses animais. Então, para isso, a gente queria verificar se realmente, né, se administrando esses fármacos adenosinérgicos, essa atividade anticonvulsivante que a gente viu lá no trabalho da Ana, né, permanecia. Então, foi isso que a gente fez aqui. A Canandra, né, novamente utilizou o agonista dos receptores de adenosina, o agonista A1, e a gente viu novamente, né, que os receptores de adenosina aumentam as latências para crises de estágio 2 e 3, que são essas crises mais intensas, né? Então, realmente apresentou esse efeito anticonvulsivante. O valproato, que seria o nosso fármaco controle positivo ali, né? Também teve esse efeito de provocar essa atividade, né, antiepilética. Mas o nosso interesse era ver como que esses fármacos modulavam a performance cognitiva desses animais depois dessas crises, né? Então, o que a gente está vendo aqui são gráficos que mostram, né, nós testamos todos esses compostos adenosinérgicos, e aqui no primeiro, por exemplo, no gráfico A, a gente pode ver ali, né, salina com PTZ, a gente tem a gente pode observar ali que as latências para a sessão de treino e teste, elas são idênticas, né, a gente não tem muita diferença entre as latências, tanto na sessão de treino e teste, indicando que esse animal apresenta, né, déficit cognitivo, só que do ladinho, quando vocês olham ali, o VPA, né, que foi administrado previamente, ele preveniu, né, a ocorrência dessas crises convulsivas, né? Bom, quando a gente foi testar os compostos adenosinérgicos, CPA, DPCPX, né, curiosamente, todos esses compostos foram capazes de, né, ter esse efeito, que a gente pode dizer assim, um efeito preventivo, né, dessas respostas de déficit de memória que foram induzidos pelo PTZ, né? A ativação dos receptores de adenosina, a modulação dos níveis dos receptores A1, né, a modulação dos níveis de adenosina, todos esses compostos adenosinérgicos preveniram esse déficit de memória induzido pelo PTZ, né? Então, quando a gente foi analisar a locomoção, a gente viu que não teve alteração, né? Então, não foram observadas alterações na locomoção. Na realidade, as alterações que a gente viu foram realmente, né, de déficit de memória induzido pelo PTZ, e quando a gente tratou os compostos adenosinérgicos, todos eles tiveram esse efeito de melhora da memória, né? Então, o que a gente observa aqui, né, é que a modulação da sinalização adenosinérgica, né, e dos níveis de adenosina pode ter, né, esse papel preventivo aí, né, com relação não só às convulsões, como a gente viu, né, especialmente via receptor A1, mas também com relação a essas consequências, né, dessa crise convulsiva que estão relacionadas com esse déficit de memória que a gente observou. Então, talvez essa modulação do sistema adenosinérgico pode estar exercendo dois papéis, né? Um papel como anticonvulsivante, desenvolvendo, né, tentando minimizar o agravamento de crises convulsivas, mas também, né, um efeito mais neuroprotetor, tentando evitar, né, esse déficit cognitivo induzido por essas crises. Eu vou me estender, Patrícia, mais 5 minutinhos, mas eu queria Fica tranquila. só mostrar para vocês também um outro conjunto de resultados que a gente tem envolvendo um outro modelo que a gente estabeleceu lá no laboratório, um modelo de doença de Huntington. Então, a Melissa Viprich, que também terminou seu doutorado agora em março, a Melissa estabeleceu um modelo farmacológico de doença de Huntington em zebrafish, utilizando uma toxina chamada ácido 3-nitropropiônico, que é uma toxina, então, encontrada em plantas e em fungos, né? E a Melissa, então, nesse trabalho, ela tentou verificar, né? A gente sabe que a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa, uma doença bastante complexa, né? Que se caracteriza aí por uma tríade, né, de comportamental que envolve, né, déficit cognitivo, a gente tem alterações na locomoção, a gente tem transtornos psiquiátricos, né? Então, uma série de alterações. E a Melissa, então, utilizando esse tratamento crônico com o 3-NPA, a gente foi investigar se a gente era capaz de estabelecer um modelo para também, né, evoluir um pouco no entendimento do mecanismo dessa condição.
Então, a Melissa, nesse trabalho, ela fez a administração crônica, né, de 3-NPA no zebrafish, então foram 7 injeções durante 28 dias que esses animais receberam, e ao final, então a gente avaliou, né, vários parâmetros como comportamento exploratório, interação social, comportamento agressivo e a memória desses animais, né? E o que a Melissa observou é que animais adultos, né, que eram tratados com o 3-NPA, eles apresentaram um quadro de diminuição da sua atividade locomotora, né? Então, quando a gente avaliava, por exemplo, a distância que esses animais nadavam, ela era uma distância menor, né? Então, tinha um prejuízo locomotor, mas esses animais não apresentavam alteração no seu comportamento de ansiedade, né? Então, a gente tem também lá como avaliar, por exemplo, o tempo que o animal fica no fundo do aquário ou no topo do aquário. Isso pode nos dar a ideia do quanto ansioso está esse animal, né? Então, se o animal fica mais tempo no fundo do aquário, é sinal de que ele está mais ansioso, né? Então, comportamento do tipo ansioso. E o que a gente observou é que os animais tratados com 3-NPA não provocaram essas alterações, né? Então, a gente viu uma alteração na locomoção. Fomos avaliar a agressividade e a interação social desses animais. Então, a interação social a gente mediu por um protocolo, como eu mencionei lá no início para vocês, né? Onde a gente mede o tempo que o peixe tenta interagir com o aquário do lado, onde tem os amiguinhos, né? Então, isso dá uma ideia, né, de preferência social. E a gente também tem como medir a agressividade, né? O teste da agressividade que a gente fez aqui é colocar um espelho na frente do aquário e a gente mede o tempo que o animal fica tentando atacar a sua própria imagem, né? Então, ele ele não encontra um oponente real, vamos dizer assim, para ele é real, óbvio, né? Mas ele faz esse movimento contra o próprio reflexo, né? E aí a gente vê o tempo que ele fica interagindo com a imagem dele, se ele apresenta, né, alterações até na nadadeira, na cor, a gente consegue fazer essas análises, então, para avaliar o comportamento agressivo. E o que a gente observou é que o 3-NPA também diminuiu a agressividade desses animais, né, mas não alterou a interação social. E esses animais tratados com 3-NPA também tiveram déficit cognitivo. Quando a gente olha aqui a dose de 60 miligramas por quilo, a gente observa que não há diferença, né, nas latências de treino e teste, e isso indica que esses animais também, né, não tiveram retenção daquela memória de esquiva inibitória, então tiveram uma diminuição, né, na sua memória aversiva. Então, na verdade, a gente está com alguns sinais, né, muito parecidos com o que a gente encontra, né, em outros modelos de Huntington, outros modelos farmacológicos, né, da doença de Huntington em roedores e outros mamíferos, e a gente, então, no trabalho da Melissa, foi avaliar como que a modulação da sinalização adenosinérgica teria relação com essas condições, né? E tem vários estudos já que colocam que a inativação dos receptores de adenosina do tipo A2A, né, que é esse mesmo receptor, né, que é bloqueado, que tem esses estudos que mostram que o seu bloqueio poderia ter um efeito benéfico, né, na doença de Parkinson, na doença de Alzheimer. Há evidências também, né, que a inativação, seja farmacológica ou seja genética, desses receptores poderia reduzir, por exemplo, lesões no estriado de roedores, né? E a Melissa foi avaliar, então, se essas alterações comportamentais que a gente estudou, causadas pelo 3-NPA, poderiam ser moduladas pelos fármacos adenosinérgicos. Então, a gente fez o mesmo tratamento lá de 28 dias e, no final, os animais foram tratados, então, com esse conjunto de fármacos adenosinérgicos, e a gente foi avaliar a performance cognitiva deles e a locomoção. E o que a gente observou é que, claro, como a gente viu antes, né, os receptores, o 3-NPA, ele provocava um déficit de locomoção, como a gente pode ver aqui na figura A, né, se a gente olhar ali na coluninha mais clara, a gente observa que a dose de 60 miligramas por quilo provocou uma redução, né, na distância percorrida desses animais. Quando a gente vai fazer esse tratamento, né, com os fármacos adenosinérgicos, a gente observou que a cafeína foi capaz de reverter, né, essa hipolocomoção que foi induzida pelo 3-NPA. E quando a gente usou um fármaco mais seletivo ainda, porque a cafeína é um antagonista pouco seletivo de receptores de adenosina, mas quando a gente foi usar um antagonista mais seletivo, que era o ZM, o que aconteceu? A gente viu que o ZM, ao bloquear os receptores A2A, reverteu, né, essa hipolocomoção induzida pelo 3-NPA.
E quando a gente ativou esses receptores A2A com um agonista desses receptores, que é esse fármaco chamado CGS aqui no terceiro gráfico, o que a gente observa é que a ativação dos receptores A2A exacerbou, né, essa hipolocomoção induzida pelo 3-NPA. Então, mostrando, né, claramente que os receptores de adenosina do tipo A2A têm um papel importante aí no controle dessa função locomotora, né, nesse modelo. Como a gente viu antes, né, o 3-NPA também provocava um déficit cognitivo, né, nesses animais. Né? Então, aqui na figurinha, primeira figura, a gente está vendo ali, né, o salina, né, quando foi tratado com 60 miligramas por quilo de 3-NPA, a gente não tem alteração ali nas sessões de treino e teste, mostrando que os animais não tiveram retenção da memória. E quando a gente administrou cafeína, a gente teve uma reversão desse quadro, né? A gente passa a ter diferença nas sessões de treino e teste. Né? Com o ZM, que é aquele antagonista seletivo, a gente também teve esse efeito de reversão do déficit de memória induzido pelo 3-NPA. Avaliamos os receptores de adenosina do tipo A1 e também vimos, né, que neste caso aqui, curiosamente, tanto a ativação quanto o bloqueio dos receptores A1 foi capaz de reverter o prejuízo de memória induzido pelo 3-NPA. Né? E da mesma forma, quando a gente foi inibir a adenosina desaminase ou a gente foi inibir os transportadores de nucleosídeo, a gente viu que todos esses fármacos foram capazes também de prevenir, né, de reverter, né, esse déficit cognitivo induzido pelo 3-NPA. Então, o que a gente observa, né? Que os receptores A2A estão envolvidos no controle lá da locomoção, isso ficou bem claro para a gente, né? Quando a gente bloqueou, quando a gente ativou os receptores A2A, mas com relação à sinalização adenosinérgica, e isso vale também para o trabalho que a gente viu ali, né, com relação à epilepsia, a gente está vendo que eles têm condições de reverter ou prevenir déficits de memória, mas, curiosamente, a gente está observando esse efeito de que tanto agonistas quanto antagonistas, às vezes, parecem ter o mesmo efeito, né? E isso, farmacologicamente, para nós, é uma questão, né, que nos chama atenção, porque, na realidade, como que um agonista e um antagonista estariam funcionando da mesma forma, né? Então, aqui eu trago, acho que é uma questão importante, né, da gente levantar, que ainda, apesar de a gente ter avançado tanto, né, com relação a estudos com esse modelo e ter cada vez mais, né, evidências, né, de que tem respostas farmacológicas e fisiológicas muito parecidas e ele pode ser uma ferramenta muito interessante quando a gente, né, um modelo muito interessante quando a gente quer estudar as questões relacionadas à neurociência. A gente tem um longo caminho pela frente ainda, que é exatamente conhecer a farmacocinética dessas drogas, né? O quanto esse animal absorve esses fármacos, qual é a afinidade desses receptores. Provavelmente o que a gente está tendo aqui, quando a gente tem, né, esses resultados que um agonista e um antagonista acabam tendo efeitos muito similares, é que talvez esses receptores com esses fármacos, a dose desses fármacos está muito elevada, a gente já atingiu um nível de saturação desses receptores e todos eles estão funcionando, né, no seu limite. A gente tem aí um mundo de questões ainda para resolver nesse espectro de agora conhecer um pouco mais como esses receptores, como é que é a farmacocinética, como é que é a absorção, como é que é a metabolização, né, desses fármacos. Então, aí a gente tem, certamente, né, para os próximos anos, um caminho grande para trilhar, para compreender um pouco melhor, né, essas questões de farmacodinâmica e farmacocinética do modelo, né? Mas, de qualquer forma, isso nos traz, né, a ideia de que os compostos adenosinérgicos, sim, né, apesar da gente ter que evoluir ainda nessas questões, os compostos adenosinérgicos, sim, né, podem ser alvos de interesse terapêutico na doença de Huntington. E aqui, para finalizar, eu só trago isso, né, esse resumo que traz um pouquinho dessa ideia de que o modelo nos permite estudar, né, questões tanto em fases iniciais do desenvolvimento, quanto, né, no estágio adulto. A gente hoje consegue fazer uma série de estudos transgeracionais, né, que é uma questão que cada vez tem ficado mais interessante da gente investigar, né, como que alterações que o animal, ao longo da sua vida, né, exposição de fármacos, de xenobióticos, enfim, né, como isso pode comprometer a prole, né, então a gente tem toda essa questão de mecanismos epigenéticos, mas a gente acaba tendo, né, certamente o modelo ele nos traz todas essas possibilidades, né? Desde questões
muito iniciais do seu desenvolvimento, né, até questões mais complexas em termos de comportamento e de neurotransmissão na fase adulta, e esses estudos transgeracionais que certamente, né, tem muito a nos responder, né? E o que o modelo traz, né? Eu acho que é uma questão que a gente coloca sempre, né? O que o modelo nos traz como um modelo complementar, um modelo que está junto, né? Ele não vem para substituir, talvez, nenhum dos outros modelos, já que a gente usa tradicionalmente, né, na pesquisa biomédica, mas eu acho que ele traz, né, uma contribuição importante, que é o fato de que talvez mecanismos que são alterados no zebrafish, né, e que muitas vezes também são alterados, né, em mamíferos, certamente são mecanismos, né, que têm um papel muito importante do ponto de vista de evolução mesmo, né? Assim, a gente tem aí uma diferença de 400 milhões de anos entre o último ancestral comum entre humanos e zebrafish, né? E se a gente ainda tem tantas similaridades fisiológicas, né, e de funcionamento e de órgãos, enfim, né, eu acho que conhecer isso a fundo pode nos trazer respostas bem importantes, né, com relação a diversos mecanismos, tanto em condições fisiológicas quanto em condições, né, de patológicas, né? Então, eu queria, né, finalizar agradecendo, então, ao nosso grupo de pesquisa, né? Nós temos o nosso laboratório de neuroquímica e psicofarmacologia aqui da PUC, mas também temos um grupo grande de colegas, né? O ZebiLab, que é um grupo de mais de 40 pessoas aqui da PUC, né, que têm trabalhado com o zebrafish, né, com outros colegas, né, aqui da universidade, e que certamente, né, têm contribuído muito, né, para o desenvolvimento, para a evolução dos estudos com esse modelo. E, claro, né, agradecer às agências de fomento que têm acreditado aí, têm financiado o nosso trabalho, tá certo? Muito obrigada, eu fico à disposição de vocês para a gente conversar. Excelente, muito obrigada, Carla. É muito bom, assim. Aprendi muito hoje. Eu nunca trabalhei, assim, fiz alguns experimentos com o zebrafish, com Sim, o Rico, né? com o Rico lá na Lá Cris. na. Mas eu nunca usei o zebrafish eu como modelo, assim. Mas eu vejo muitos trabalhos com erros inatos em que eles Isso. utilizam, fazem modelo com CRISPR, né? Modificação e tal, e utilizam como modelo de doenças genéticas e é bastante utilizado, assim. É verdade. Eles têm muita coisa para É. desenvolver, né? Eu até nem abordei muito aqui a questão dos modelos genéticos, porque isso a gente vê com tanta frequência, né? Eu quis trazer um pouco mais, assim, das questões mais farmacológicas, né? Que a gente também tem, né? Vários modelos farmacológicos que a gente pode desenvolver, né? Que às vezes são mais rápidos, né? A gente sabe das dificuldades, às vezes, né? De implantar um CRISPR, né? Então, talvez os modelos farmacológicos, às vezes, nos trazem, talvez não respostas tão completas quanto que a gente tem no modelo genético, mas também, né? Mas muitas informações que Mas às muitas vezes o modelo informações. genético não dá Não também, traz, né? Eu exatamente. acho que são coisas Complementares. complementares, né? Pessoal, perguntas? Vocês podem ligar o microfone se quiserem fazer perguntas ou colocar no chat. Fiquem à vontade. Para publicar com o zebrafish, tu acha que é mais complicado que publicar com roedor? É menos? É a mesma coisa? Eu acho que a gente... é bem interessante isso, Patrícia, porque, na realidade, assim, quando a gente começou lá, 20 anos atrás, a gente tinha que ficar explicando o que era o modelo, né? Por que o modelo? Por que escolher ele? Porque hoje a gente não tem mais isso, assim, sabe? Até os artigos, se tu for comparar os artigos lá do início, a gente tinha que ter um parágrafo inteiro explicando o que era o zebrafish, né? Hoje a gente já não tem muito essa questão. Talvez até por isso, né? Porque a gente tem um crescimento no número de publicações. A gente, sim, tem alguns periódicos, obviamente, que olham e dizem, não, estudos com peixe não está no escopo dos nossos artigos, né? Mas em outras áreas, não. Assim, em outras áreas, a gente já tem essa questão bem resolvida, assim, né? O que está acontecendo agora que a gente tem observado? A gente, durante muito tempo, acho que isso acontece também com o pessoal que está trabalhando com roedores, né? Hoje a gente tem tido muitos questionamentos com relação ao uso de machos e fêmeas, né? Cada vez mais
a gente, durante muito tempo, a Aham. gente sempre usava Machos, é. 50%, 50%, né? No caso, em tarefas de comportamento, assim como a gente fazia lá nos roedores, né? E acho que o pessoal, né? Não sei se o pessoal continua fazendo isso, mas quando a gente começou com zebrafish e comportamento, a gente só usava macho também. A gente ia meio na linha daquela de, tem alterações de ciclo, né? Hormônios e tal. Mas depois a gente começou a usar 50%, 50%. Mas agora a gente tem tido muito questionado isso. Quais são os efeitos em machos, quais são os efeitos em fêmeas, e em comportamento a gente tem bastante diferença. Assim, claro, por exemplo, se a gente tem uma abordagem mais toxicológica, a gente acaba continuando usando 50%, 50%, mas a gente tem se preocupado, às vezes, em alguns estudos aqui no laboratório, deixar isso bem caracterizado, que tem Mas, alterações. mas mesmo a parte toxicológica, assim, a gente tem encontrado É. aqui também muita diferença de Uhum. coisas que são afetadas em machos e não são em fêmeas. E aí É, eu brinco aqui no laboratório que isso é meio sexismo científico, porque na verdade a gente é metade da população do mundo, né? é verdade. É. Mas que realmente, assim, tem sido cada vez mais. Tanto que o Uhum. NIH hoje em dia meio que quase que obriga o pesquisador, É, né, claro. a fazer essa Uhum. comparação de machos e fêmeas, É, é. assim. Mas às Então, vezes isso tem cobrado bastante. esse é um cuidado que a gente tem tido, por isso mesmo, porque as respostas são diferentes, né? A gente já tem muitos testes assim que a gente fez, desde a manutenção dos animais, sabe? Deixar grupos de machos e fêmeas, ou só fêmeas isoladas, ou só machos isolados, até a manutenção dos animais em Uhum. grupos já provoca alteração, né? Então a gente vai ter que Que ter, eu acho que é muito interessante. interessante a gente fazer esse tipo de observação, né? Até porque muitas vezes é aquilo que a gente falou, né? Tem resultados que depois não replicam, né? Exatamente, é. Uma população, porque foram estudados num grupo específico, né? Então, isso é uma Exatamente. questão que é o que a gente tem notado agora bastante. Mas, assim, eu até te digo que a gente tem tido tranquilidade, assim, de publicar, não Uhum. tem mais aquilo do por que fazer no peixe? Parece que a gente já venceu essa barreira, sabe? As pessoas já entenderam que é um modelo que É porque eu vejo que tem muita gente que ainda tem essa. é. Eu, na verdade, nunca trabalhei por não assim, não ter Uhum, uhum, tido né, o claro. modelo, enfim. Mas tem muita gente que não tem, que tem esse preconceito, entre aspas, porque o É, peixe está mais longe tá do mais longe. humano do que o roedor. E a É, gente vê que não necessariamente, né? e para algumas coisas, como a gente falou ali, né? Comportamento social, por exemplo. É Uhum, muito mais robusta a resposta que a gente tem com o zebrafish do que, por exemplo, com o roedor. claro, né? Então, se eu quero Com avaliar com certeza. uma droga que vai mexer, um fármaco que vai mexer, né, na interação social, a gente acaba tendo respostas bem mais claras, assim, né, mais robustas com o peixe. Mas acho que é tudo uma questão de tempo, né, também, né, de dos Com estudos certeza. evoluírem. Como eu falei ali para vocês, o que hoje está, assim, nos colocando é que muitas vezes a gente tem essa dificuldade de explicar alguns efeitos, porque a gente não tem no peixe ainda o conhecimento que se tem em roedores, por exemplo, assim, a constante do KD do receptor tal para droga tal é tantos nanomolar. Hoje a gente não sabe, né? Então, Uhum, quando a gente tiver assim, como agonista e antagonista deu, certamente tem ali uma questão, né, claro. de afinidade do receptor, a gente está usando muita droga, o receptor, né? Então, isso talvez seja a nossa próxima etapa, né? Que é agora compreender esse funcionamento, né? Desses receptores, que daí a gente vai conseguir ter respostas mais seletivas, mais O claras. pessoal tá meio tímido hoje. Professora Carla, adorei a palestra, aprendi muito. Eu Obrigada. gostaria de saber de ti, por exemplo, em quais casos seriam interessantes testar, digamos, separadamente Uhum, e ou coletivamente os peixes, né? Por uhum, exemplo, até comportamental ou outros modelos. uhum. Porque seria importante, em alguns casos, só testar separadamente ou testar até das duas formas, né? Coletivamente e ou só coletivamente, Por exemplo, assim, tu diz macho e fêmea ou tu diz em geral? em geral. É. Na realidade, o que que acontece, né? Quando a gente faz uma tarefa, como a esquiva inibitória, tem que ser feita individual.
né? A gente não consegue fazer uma tarefa dessas de memória com cardume, por exemplo, né? Então, ali é uma limitação da tarefa. Bom, tem a questão do estresse, do animal ficar sozinho ali, vai ter. Né? A gente não tem como eliminar esse fator estresse dele estar sozinho ali fazendo a tarefa, né? Então, ali a gente acaba tendo uma... Enfim, é da técnica, né? O que a gente... hoje, quando a gente vai fazer locomoção dos animais, a gente acaba também fazendo com eles isolados, mas a gente, por limitação técnica também, né? Eu não consigo hoje, talvez com as ferramentas que eu tenho, por exemplo, fazer uma análise do comportamento exploratório de todo o cardume, né? Assim, para medir a distância, a velocidade, eu não consigo fazer isso, né? Porque hoje o software ele rastreia só aquele animal, né? Se a gente pudesse fazer essas análises com o grupo, eu acho que seria muito mais interessante, porque a gente teria esse comportamento mais natural dele, né? O comportamento de cardume mais... a gente não teria esse fator estresse tão pesando tanto, sabe? Então, até esses dias eu estava conversando com um colega, ele disse, o ideal seria a gente poder fazer a análise comportamental dentro da RAC onde o animal está, né? Nem tirar o aquáriozinho dele lá para... pudesse ter uma câmera que a gente pudesse filmar e analisar o comportamento dele, né? Na própria RAC seria o ideal, né? Então, hoje a gente acaba tendo várias tarefas que o animal faz sozinho por uma questão da tarefa mesmo, né? Agora, por exemplo, essa análise da coesão do cardume, ela é muito interessante porque a gente consegue ver o comportamento dele no grupo, né? E ver como esse grupo também fica mais coeso ou menos coeso conforme o fármaco, conforme a condição que a gente está estudando, né? Agora, os próprios softwares podem avançar ainda para poder fazer uma Podem, análise melhor, né, em termos do cardume, né? exato. Por exemplo, assim, o software que todo Devem mundo avançar usa ainda mais. mais, né, porque é barato, vamos dizer, o software barato é o Nmaze, né? Ele é um software que permite, mas ele não tem essa possibilidade, por exemplo, de avaliar vários peixes ao mesmo tempo, né? A gente tem softwares que fazem isso, mas daí que acabam sendo um valor bem elevado, né? E aí fica difícil. E mesmo assim, às vezes, no próprio cardume se perde o grau de precisão, porque, claro, um peixe passa perto do outro e aquele sinal já, né, aquele sinal do rastreamento também já se perde, né? Então, tem várias iniciativas aí de colegas que tentaram fazer softwares bem específicos, né? Assim, bem para tentar resolver essas questões. Então, os softwares ainda teriam que evoluir bem, né? Para a gente poder ter essas medidas. Eu acho que quanto mais agregados a gente pudesse ter essas tarefas, né? Quanto 2 ou 3 animais, elas teriam respostas mais naturais para o peixe, né? Menos estressantes, assim, né? Claro, a gente tem o controle que passa por tudo igual, tá certo, mas é um fator a mais que a gente está colocando ali, né? Fabiola está trocando aqui com o Alexandre. Uhum. Outra questão que eu acho interessante, professora Carla, é que, por exemplo, camundongo, rato, até onde eu saiba, não se faz triagem de larga escala, né, rapid screening. E aí você mostrou aí a possibilidade de fazer rapid screening, triagens de larga escala com o peixe zebra, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que Mas entra é com naquela... larva, geralmente com a larva. Uma larva, porque Né? daí a gente consegue, né, É, com uma larvinha que nem a gente falou ali, sim. de 5, 7 dias, daí tu consegue avaliar aquelas alterações morfológicas, a gente consegue avaliar a cardiotoxicidade também, né, a gente vê alterações já, batimento cardíaco, no fluxo sanguíneo, a gente consegue fazer tudo isso em larva, né. Então, por isso que essas triagens de fármacos acabam sendo úteis no peixe, né, porque daí a gente só vai testar ele num modelo, né, por exemplo, de roedor, depois que já passou por essa pré, né, seleção aí de compostos que poderiam ter um potencial tóxico maior, né? Então, nessa linha é muito útil, assim, né? E hoje a gente consegue em larva, por exemplo, avaliar, não chega a ser bem uma cognição, mas a gente consegue avaliar respostas
aversivas nesse animal. Não chega a ser uma esquiva inibitória, vamos dizer assim, mas a gente consegue avaliar quase um estímulo, quanto ele responde a um estímulo aversivo, né? Então, com 5 dias, né? A questão da visão, a gente consegue avaliar respostas visuais, né? Com larvas também. Então, até essa questão da toxicidade visual, a gente consegue mensurar. Então, a larva tem essa facilidade da gente ter respostas muito rápidas, né? Em termos de toxicidade. E a gente tem testes, por exemplo, né? Testes da OECD, né? O teste FET, que é um teste que faz já, é um teste de toxicidade, que é aceito em muitos países, né? Já para avaliar esse teste de toxicidade em embriões, né? Que já é um teste, vamos dizer assim, é quase dá dentro do marco regulatório ali, né? Fazer o teste antes nesses embriões, para daí ver grau de toxicidade. Muito bom. Muito legal. Aprendi muito hoje. Perguntas mais, pessoal? Bom, Carla, queria te agradecer mais uma vez imensamente por aceitar o Imagina. nosso convite. Foi Obrigada pela um oportunidade. prazer te ter aqui, né? Aprendemos muito aqui, o pessoal está elogiando aqui no Valeu. chat. Obrigada. E obrigada mesmo. Então tá, obrigada. Então, Fico à disposição de vocês em outras oportunidades também. tá bom, muito obrigada. E Obrigada. pessoal, Abraço para todos. temos um Obrigado, abraço. Tchau, tchau. abraço a todos, até a próxima.